Olá, irmãos, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez começando um episódio do podcast 316. Um podcast que tem a finalidade de trazer experiências, ouvir pessoas com histórias que nos trazem edificação, testemunhos, enfim. Esse é um canal que tem um propósito de trazer paz e edificação para a Igreja de Cristo. Então, hoje estamos aqui mais uma vez, temos nosso convidado, daqui a pouco apresentaremos, mas eu quero desde já, né, informar que o podcast 316, ele tem um oferecimento do Paraíba Cristã. Se você ainda não conhece o Paraíba Cristã, entra lá no Instagram, digita Paraíba Cristã, e aí você vai conhecer um pouco mais sobre a nossa página na internet, tá bem? Para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso estado. Então, se informa lá, eventos, cursos, seminários, congressos, eventos de igrejas, enfim, que você precisa saber no seu estado, Paraíba Cristã, você se informa. Temos também um oferecimento nessa parceria do nosso podcast do Igreja 24 Horas, que é um aplicativo para as igrejas. Você que é pastor, você que é líder, enfim, você precisa conhecer o Igreja 24 Horas. É uma ferramenta, um aplicativo que vai te ajudar muito na condução da igreja, dos departamentos, seja BD, enfim, desde coral, grupos de louvores, membresia, ofertas, dízimos, enfim, toda essa área que o pastor precisa estar por dentro para gerir a igreja, vai te ajudar bastante. Então, confere lá também, procura o Igreja 24 Horas no Instagram, tá bem? Desde já eu quero apresentar o nosso convidado. Ele é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, conosco hoje é o nosso amigo pastor Reuel Kleiber. Isso. Reuel, obrigado aí. Que é isso. Prazer estar contigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E é um momento muito especial para o nosso podcast, que está aí no início, falar sobre o livro que todo cristão ama, né? Um livro que muda vidas, né? Que influenciou nações, culturas. Então, vamos falar hoje sobre a Bíblia Sagrada e nada melhor do que convidar um representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Reuel vai estar conosco nesse momento e vai se apresentar aí, falar um pouco dele, sobre o seu trabalho, o que é ser um secretário regional da SBB, né, a Sociedade Bíblica do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. Primeiro, agradecer o convite, Altair, de estar aqui no podcast 316. Meu coração fica muito alegre. 316 está fazendo quantos anos? 20 anos? 17. 17 anos. 17. De livraria, mas o sonho, né, nasceu com certeza, antes. Bem antes. E a gente lembra que há 20 anos aproximadamente, nós sonhávamos isso juntos. Lembra disso? Verdade. E de repente Deus pensou diferente, né, para a minha vida. Eu continuei trabalhando com a Bíblia, só que fui trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil, em Belém do Pará. Depois Deus me mandou para Manaus, voltei para Belém, e há 10 anos sou secretário regional da Sociedade Bíblica aqui para o Nordeste. 6 estados do Nordeste, dos 9 estados Sim. que representam, né, a região Nordeste, a Sociedade Bíblica em Recife representa a Sociedade Bíblica do Brasil em 6 desses estados, desde Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, há 10 anos eu estou aqui em Recife e realizando a missão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é difundir a Bíblia e sua mensagem como forma de transformação integral do ser humano. Amém, amém, é verdade. Reuel, desculpa, você falou 6 estados que você representa, né? Isso. O que aconteceu com os outros 3? Então, para as pessoas entenderem. Claro, né? Claro. Sociedade Bíblica tem secretarias regionais espalhadas por todo o Brasil. E lá no Maranhão, está mais distante de nós, Sim, é mais o extremo, o norte da região Nordeste, né? Fica na responsabilidade de Belém. Sim. Nós temos a Secretaria Regional em Belém. Então, o Pará está vizinho ali do Maranhão, então fica com Belém. Já o estado da Bahia,
né? Sim. Aliás, Belém fica com Maranhão e o Piauí. Certo. Tá? E a Bahia fica com a Secretaria Regional de Belo Horizonte. Por isso que esse Sim, miolo, ok. né, fica Certo. na responsabilidade da Secretaria Regional Sim, de sim. Recife. Né? E Deus me dá a honra de gerenciar esse lugar. Né? O secretário regional, esse é o trabalho dele. Sim. Representa a sociedade bíblica, toma conta da missão da SBB nesses 6 estados. Sim, sim. O Reuel, a sociedade bíblica, para deixar claro assim, para os nossos amigos, Sim. nossos, né, seguidores, a sociedade bíblica, ela é o quê? Ela é uma instituição sem fim lucrativo? Ela é uma instituição de ação social? Como é que se caracteriza? Ela é o quê? Uma sociedade bíblica, ela tem no Brasil, tem a sociedade bíblica dos Estados Unidos, do Chile, da Inglaterra. Como é que funciona? O que é uma sociedade bíblica? Tá. Acho que a gente pode ir para o surgimento da sociedade bíblica no mundo. No mundo. Né? Então, tudo começou em 1804, com o sonho de uma criança, chamada Mary Jones. Mary Jones. Okay. Então, o sonho dessa menina fez surgir a primeira sociedade bíblica no mundo, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Sim. A partir daí, foi se espalhando pelo mundo, né? Até que chegou no Brasil em 1948. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, ou o mundo, tomou um momento de muita paz. Sim. E a Bíblia era muito necessária, como é hoje também. Mas naquele momento, esse momento de tanta paz pelo mundo, a Bíblia se mostrou muito necessária a todos os brasileiros aqui. E aí, o trabalho que era desenvolvido pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e pela Sociedade Bíblica Americana, Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, né, eles entregaram o trabalho da distribuição da Bíblia aos brasileiros. E aí foi fundada, dia 10 de junho de 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil, no templo da PIB, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Sim, um culto de fundação, foi ali que surgiu a Sociedade Bíblica do Brasil, com a missão de distribuir a palavra de Deus. Né? Acho que a gente pode falar um pouco da história de Mary Jones em si, né? Seria interessante. Porque é uma história assim fantástica, né? Imagina que hoje nós somos mais de 147 sociedades bíblicas no mundo. E tudo isso nasceu por causa do sonho de uma menina. Então, Mary Jones morava no país de Gales, né, na Grã-Bretanha, e ela ouvia a Bíblia de tempos em tempos. Né? Quando ela ia à igreja, via o reverendo da sua igreja lendo, explicando a palavra de Deus, e aquela menina se apaixonou pela Bíblia. Ela disse, eu preciso desse livro para mim e para minha família. E ela não mediu esforços, porque hoje a Bíblia é muito fácil de ser acessada. Né? Nosso desafio é fazer com que as pessoas interajam com a Bíblia. Né? Naquela época, o desafio era ter a Bíblia. Exato. Porque quem tinha a Bíblia eram pessoas de muita posse, Sim. Eram pessoas ricas. Né? E essa menina pensou, eu quero esse livro. E aí ela não mediu esforços, trabalhou muito durante aí aproximadamente 6, 7 anos. Ela juntou madeira na mata, trazia para os idosos para fazer, né, fogo, alguma coisa assim. Ela tomou conta de crianças, filhos dos vizinhos. Ela criou galinha e vendia os ovos. Ela aprendeu a costurar para a vizinhança. E de todas as formas possíveis, ela foi juntando dinheiro. E quando ela imaginou que tinha um recurso suficiente, ela viajou para uma cidade vizinha que sabia que tinha ali um reverendo, um pastor, que tinha a Bíblia. E ela andou 40 quilômetros, um dia inteiro de caminhada. No final do dia, a história conta que ela viu, né, as luzes da pequena cidade que ela acabara de viajar. Entrou na cidade, procurou a casa do reverendo e disse que queria a Bíblia. E ele disse, eu tenho um exemplar da Bíblia em galês, porém já tem um dono. Aí ela caiu em prantos, chorou muito e contou a sua história. E aquele reverendo falou com a família, né? A família falava outro idioma também, e ele pôde ceder uma Bíblia a Mary Jones, porque aquela família que tinha encomendado aceitou Sim. a Bíblia em outra língua. Né? E aí a Mary Jones teve a sua Bíblia. Inclusive essa Bíblia de Mary Jones é exposto
né, no museu lá em Londres. Sim. Vale muito a pena visitar, né, porque é a história, né, viva, é a história das sociedades bíblicas que nasceu do sonho de uma menina, de uma criança, Mary Jones. Mary Jones. Que história fantástica, né? Então, para eu entender, no caso, a Sociedade Bíblica chega aqui em 1948, Sim. mas já existia Bíblia no Brasil, é claro, através da Sociedade Bíblica Estrangeira. Ela já atuava. Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, quando ela soube que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, ela começou a imprimir. Sim, entendi. E aí, um fato muito histórico, mas importante, né? Quando a família real portuguesa fugiu de Portugal, né? Sim. Fugindo de Napoleão e veio para o Brasil, né? Quando chega ao Brasil, eles abrem os portos brasileiros às nações amigas. Sim. Isso quer dizer que quem produz fora do Brasil poderia trazer coisas para o Brasil. E aí a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira chegou com os primeiros exemplares da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, em português, na nossa nação. Sim, entendi. Então, hoje, a Sociedade Bíblica, a gente já conhece bem, né? Eu entendo que ela publica e produz e envia para vários outros países de língua portuguesa, acredito que, sim, né? Pelo centro de produção que vocês têm lá em São Paulo. Então, vocês existem para servir a igreja, sim, pelo que eu estou entendendo, semear a palavra, inclusive é um dos slogans de vocês, eu acho, né? Semeando a palavra de Deus. E é uma entidade sem fim lucrativo. Ela existe puramente para produzir a palavra de Deus e semear a palavra de Deus. Exatamente. Esse é o objetivo. Nós somos uma organização de ação social, né? Uma organização sem fins lucrativos, né? Ou seja, tudo que é lucro é usado para o seu fim, sim, que é levar a Bíblia a todas as pessoas. Por isso que a Sociedade Bíblica ela não é um local, uma editora, né? Para vender Bíblias. Sim. Mas ela também vende. Mas ela leva a Bíblia a todas as pessoas. Né? Essa é a sua missão. Você perguntou... Você tinha perguntado sobre isso. Servir a igreja? Sim, exatamente. Você tinha perguntado de servir a igreja. De que maneira ela serve a igreja, exatamente? Exatamente. A Sociedade Bíblica nasceu da igreja para servir a própria igreja. Okay. Né? Então, nós somos uma agência de serviço à igreja. Alguns anos, nós perguntamos a muitas igrejas, a muitos líderes, pastores, o que é a Sociedade Bíblica para você e para a sua igreja? Né? Recebemos muitas respostas, mas a grande maioria a Sociedade Bíblica do Brasil é a provedora da palavra de Deus à nação brasileira. As igrejas, é a guardiã do texto bíblico para as igrejas, para as próximas gerações. Né? Então, a Sociedade Bíblica nasceu da igreja para servir a própria igreja. Amém. Outra coisa, em relação às publicações que vocês trabalham, vocês publicam Bíblia, sim, certo? Mas a gente sabe que tem outros tipos de materiais que a gente entende que ajuda a compreender melhor um pouco da história da Bíblia, não deixa de ajudar também um pouco na interpretação da Bíblia. Sei que essa não é a finalidade, né, de vocês fazerem comentários, enfim. Sim. Mas vocês têm dicionários, vocês têm manuais, né, que são obras que a gente chama de obras de referência, né? Sim. Inclusive também a gente tem aqui alguns exemplares, né? Por exemplo, vocês têm a Bíblia, né, no próprio idioma, no caso aqui, a edição em hebraico, não é isso? O Antigo Testamento. Então vocês também têm a Vulgata em latim, né? Tem a Septuaginta, que não está aqui, né? Mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer também. A população, os cristãos, enfim, ou a sociedade, eu vou dizer assim, porque eu entendo que a Bíblia também ela influencia até quem não é cristão, né? Pelo seu código moral, de ética, enfim. A sociedade, a igreja, enfim, ela pode confiar que essa Bíblia ela é fiel ao que foi produzido lá há 3.000 anos atrás, 12.000 anos atrás. Como é que vocês têm esse cuidado, esse zelo para manter a originalidade da palavra de Deus? A Sociedade Bíblica tem essa grande preocupação, né?
de como levar o texto às pessoas, como manter esse texto, né? A gente precisa lembrar que a língua, todas as línguas, não é o português, mas todas as línguas, elas são vivas, Sim. né? Elas mudam, né? Então, com o passar dos anos, uma palavra que significava determinada coisa, né, com o passar dos anos pode mudar, porque a Ou até língua ela é significar outra, né? dinâmica, Ou até significar outra, né? Como, por exemplo, um texto muito conhecido, 1 Coríntios 13:13. Né? O que é que diz? Lembra, não? Lembra não? 13. Apesar de eu gostar muito desse número 13, mas Sim. eu não lembro. Mas é um texto muito conhecido. Diz assim: agora, pois, permanecem Sim. a fé, a esperança E e o amor. As verdades teologais. estas três. Mas a maior desta é, O amor. aqui para mim está caridade. Caridade. Né? Então, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Para você ter ideia de como a língua é dinâmica e muda, né? Você chega em casa hoje e diga assim à sua esposa, né, Tatiana, diga assim: eu casei com você por caridade. Aí você vai dormir uma semana no sofá. No sofá. Aí você é prova de que a língua é dinâmica, Uhum. ela muda. Isso aqui está na tradução brasileira, que é a primeira tradução feita no território nacional de 1917. Tá? O poeta, escritor Rui Barbosa participou dessa tradução. Né? Na corrigida, as primeiras corrigidas também tinha caridade. Lembro Tá? sim. E que hoje é amor. Então lá significava amor. Né? Então a língua muda, a língua é dinâmica. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem essa preocupação da lesura do texto bíblico. Sim. Né? As suas traduções vêm da Revista Corrigida, depois Revista Atualizada, né? A nova tradução na linguagem de hoje, e depois a nova Almeida atualizada, mais recente. Né? Mas a Sociedade Bíblica tem essa preocupação da lisura do texto bíblico, dos originais, até os dias de hoje. Né? É muito difícil a gente imaginar que dos originais não se existe nada. São fragmentos, né, de João, algo muito pouco para o que representa, para o que é a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse. Né? Sim. Mas nós entendemos que tudo que tínhamos em mãos para a tradução em português, né, nós temos uma excelente tradução da Bíblia, como a Nova Almeida Atualizada, que é uma Bíblia que as igrejas estão assim amando, porque nós temos muitos termos usados em Portugal, por exemplo. Né? Agora mesmo eu li. Né? Agora, pois, isto é um termo usado diariamente por nós. Né? É um termo usado em Portugal. Né? Então, ora pois. Isso, ora pois. Então, nós, na Nova Almeida Atualizada, nós conseguimos tirar muitos termos. Né? Por exemplo, um texto bíblico para a gente usar como exemplo, né? Cantar-te-ei louvores. Sim. Ninguém vai dizer, eu vou para a igreja, né, e cantar-te-ei louvores. Ninguém fala isso. Né? Então, a ti cantarei louvores. Sim. Então, simplificou e continua falando aos nossos corações. E continua fiel ao que foi proposto ao autor. Fiel. Né? Essa é a nossa preocupação. Tornar a Bíblia acessível, mas fiel ao texto bíblico. Você falou que tem as versões, hoje a Sociedade Bíblica, ela tem a tradução brasileira, ela tem a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, aí Revista Atualizada, aí a NA, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a famosa NTLH, e agora a NAA. Nova Almeida Atualizada. Vou fazer uma pergunta fácil. Qual dessas versões é a mais fiel? Eita, muito difícil. É difícil, né, responder, muito difícil falar. Cada uma tem sua finalidade. Tem sua finalidade. A gente, para você ter ideia, a Revista Corrigida, né, nós
nós temos nela cerca de 9.000 vocábulos, 9.000 Sim. palavras diferentes. Na revista atualizada, nós temos cerca de 7.000. Sim. Tá? Na nova tradução, na linguagem de hoje, nós temos cerca de 4.500. Tá? Grande diferença. Então, assim, como é que eu vou evangelizar, né, nos dias de hoje, jovens com a revista corrigida? É um desafio muito maior, porque a média do vocábulo do nível universitário no Brasil é de 1.500 palavras. Então, o cara tem no vocabulário 1.500 palavras. Como é que eu vou fazer esse cara entender um livro com 9.000? Né? No nosso dia a dia, nós usamos aproximadamente 500 palavras para se comunicar. Né? Então, obviamente, tem pessoas com vocabulário absurdo, né? Até mais que 9.000. Né? Mas o grande desafio é, o nível universitário brasileiro tem 1.500 vocábulos. Como eu fazer essa pessoa entender um livro com 9.000, com 7.000 palavras? Né? Por isso que um dia eu estava no barco da Bíblia, né? E entrou uma mulher lá e disse, poxa, eu nunca tive uma Bíblia na minha casa, eu quero uma Bíblia e tal. E ela foi... Isso foi em Belém? Isso na Amazônia. Eu estava viajando, Sim. né? E ela disse, eu preciso da Bíblia, eu quero uma Bíblia para mim, eu nunca tive uma Bíblia e tal. E ela escolheu a Bíblia pela capa. Sim. Não pelo texto, não por afinidade com o texto, nada disso. E ela disse, vou levar essa aqui que eu achei muito bonita e tal, e levou. E eu estou lá no barco no dia seguinte, né? A Sociedade Bíblica tem 2 embarcações lá no norte do país. É uma embarcação, um barco hospital. Sim. E uma outra embarcação é uma livraria flutuante, que nós vamos levando a Bíblia na Amazônia brasileira e na região amazônica, nas cidades ribeirinhas, e vamos distribuindo a Bíblia. E essa senhora estava lá. No dia seguinte, eu estou lá no barco e ela volta e diz, eu vim devolver a Bíblia. Triste. Eu disse, mas por que você veio devolver a Bíblia? Ela disse, eu não entendi nada. Mas como assim não entendeu? Ela disse, por exemplo, eu sempre ouvi falar muito em Salmos e abri a Bíblia em Salmo. Disse, vou começar por aqui. Né? Aí, bem-aventurado. Aí fala de roda dos escarnecedores. Nécio. Eu não sei o que é isso. Aí eu peguei a NTLH, disse, vamos ver aqui. Aí peguei uma do mesmo tamanho da dela, na NTLH. Aí começa o texto dizendo assim, felizes são aqueles. Né? Bem-aventurado é felizes. Essa aqui eu estou entendendo mais. Né? Aí quando tem a roda dos escarnecedores, aí fala de não andar com aqueles que zombam de Deus. Né? Aí ela diz, isso quer dizer isso? Eu digo, quer dizer isso. Então eu quero essa. Né? Então, às vezes, nós falamos, né, de uma tradução, de outra, isso ou aquilo, né? Mas a palavra de Deus precisa falar ao coração de quem a lê. Obviamente que o Espírito Santo, né, tem um papel fundamental nessa leitura, nesse entendimento, mas se eu posso simplificar, uma pessoa que nunca abriu a Bíblia, né? Nós temos muitos termos, né? Eu nasci na igreja, você nasceu na igreja, muito tempo e tudo. Nós entendemos o que está ali. Mas o grande desafio é fazer com que as pessoas entendam, que as pessoas interajam, que as pessoas busquem a palavra de Deus e, acima de tudo, tenham as suas vidas transformadas através da palavra de Deus. Esse é o grande desafio. Amém, amém. Então, história fantástica, né? Para a gente fortalecer a nossa fé também, né? E passar a amar mais ainda esse livro, né? Que a gente tem, que é a Bíblia Sagrada, em nossas mãos, de forma hoje tão fácil, né? Diferente da Mary Jones, né? Hoje a gente tem Bíblias, inclusive, vocês têm a Bíblia do bebê, a Bíblia da família, a Bíblia dos casados, de casais, alguma coisa assim. Tem Bíblia da família, Bíblia do pregador, Bíblia do né? jovem, do jovem, Bíblia do jovem pentecostal, enfim. Isso. Então, isso é uma forma de vocês chegarem, por exemplo, a uma criança, a Bíblia da criança. Sim. Né? A Bíblia do bebê, se presenteia quando a criança nasce, enfim. Isso é uma forma de vocês tornarem a Bíblia mais ainda acessível a todas as pessoas, né? Não só na linguagem, mas também
com relação às temáticas, né? Vocês têm temática infanto-juvenil, Sim, adolescentes. sim, Você tem até a Bíblia do aplicativo lá, e o Version, né? sim. A gente trouxe ela Tá aqui, lá. acho que trouxe. Tem aqui, aí o E Version, o né? vídeo. Que é aquela do aplicativo. Isso. Essa pretinha aqui, né? Isso, exato. Então, é uma forma de vocês chegarem realmente a todos, não só através das traduções, né? Mas também dos formatos, né? No caso da Verso é uma Bíblia interativa, né? Tem QR Code, é bem interessante, né? Então, A missão da SBB, Altair, é levar a Bíblia a todas as pessoas, a todos os grupos sociais, no formato que as pessoas possam entender, a um valor que elas possam pagar. uhum, Né? O cara que está lá no presídio, quanto ele pode pagar numa Bíblia? é Nada. verdade. Ele está sem recurso, mas ele precisa da Bíblia. Todo ser humano precisa da Bíblia. Né? A sociedade bíblica, nesse momento, está investindo recursos e tempo na tradução da Bíblia em Libras. Eu ia perguntar Língua sobre isso, a Bíblia, brasileira né? Pra quem, de no caso, sinais. os deficientes visuais, né? Deficientes auditivos. Que é Auditivos? Libras. Ah, sim, desculpa, Libras, ele A fala do outra Braille. é É Braille, né? Perdão, Então, Braille, claro. Então, a sociedade bíblica está investindo. Para você ter ideia, né, seria uma Bíblia em imagens, em vídeo, né, para que possa atender a essa demanda. É um grupo de pessoas. E a Bíblia não pode ser um privilégio só meu e seu. Mas é um direito de todas as pessoas. Claro. E no caso de quem não sabe ler, como é que a sociedade bíblica pode alcançar essa pessoa que não sabe ler? Tá. A sociedade bíblica tem a Bíblia em áudio. Né? Agora, nós vamos receber, inclusive, aqui para o Nordeste também, né, um aparelho chamado Proclaimer. Né? Proclaimer, ele é como um rádio que só toca a Bíblia. Não existe outra coisa nele. Uhum. Você seleciona o texto que você quer ouvir e a Bíblia está gravada 100% nesse rádio. O que é fantástico nisso? Que maravilha, né? É que no sertão paraibano, lá no alto sertão, num sítio distante, longe de tudo e de todos, nem energia elétrica tem. Essa pessoa vai ouvir. De que forma? É um rádio que, se você tiver energia, você liga na tomada. Sim. E você vai ouvir tranquilamente. Ah, mas eu não tenho energia. Aí ele tem uma placa solar nas costas desse rádio, você vira para o sol, passa o dia ali carregando a bateria. Quando você quiser, você vai ouvir a palavra de Deus. Está nublado, chovendo. Mas está à noite, está nublado, está chovendo. Aí ele tem uma alavanca, você abre essa alavanca, você gira, dentro desse rádio tem um dínamo, esse dínamo faz carregar a bateria. Então você faz ali 10 minutinhos e você vai ouvir a palavra de Deus. Então, o desafio é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, a todos os grupos sociais, de um modo que as pessoas possam entender, a um valor que as pessoas possam pagar, como forma de transformação integral desse ser humano. Dessa Bíblia em Libras, tá? Para você ter ideia, poucas Bíblias no mundo existem prontas em línguas de sinais. Sim. Tá certo? Nos Estados Unidos tem uma Bíblia pronta. Para você ter ideia, a primeira imagem foi uma pessoa só que gravou. Para você ter ideia, a primeira imagem dessa pessoa lá em Gênesis, vamos supor que ele tenha cumprido de Gênesis a Apocalipse, né? Lá em Gênesis, ele está jovem, cabelo todo pretinho e tal. Quando ele conclui, ele está um senhor, cabelo branco, que história. Porque ele demorou 40 anos para traduzir a Bíblia na linguagem de sinais lá dos Estados Unidos. Né? Então, é algo muito difícil de se fazer. Mas a Sociedade Bíblica tem um grupo hoje de pessoas, vários tradutores dentro da Sociedade Bíblica lá na sede, traduzindo a Bíblia em Libras. Nós já temos algumas coisas, algum material infantil, histórias infantis, já em Libras, que você pega ali o CD e tal, põe, e você vai ver o vídeo, né, de histórias infantis em Libras. Então é um grande desafio, mas é um grupo de pessoas que precisa da palavra de Deus. Da mesma forma é a Bíblia em Braille, né? Em Braille, né? Que a Sociedade Bíblica há mais de 20 anos investe. Se você pesquisar assim, quais editoras, cristãs ou não, imprimem em Braille. Não sei se você vai achar no Brasil alguma editora. Mas a Sociedade Bíblica, no cumprimento de sua missão de levar a Bíblia a todas as pessoas, há mais de 20 anos, investe recursos, de modo que
Se você conhece um deficiente visual, até você que me ouve, se você conhece algum deficiente visual que lê em braille, você cadastra essa pessoa na Sociedade Bíblica, no nosso programa, e de 3 em 3 meses ele recebe parte da Bíblia, até que ele tenha a Bíblia por completo. Uma Bíblia em braille completa, eu nunca vi ser distribuída uma de forma vendida. Sim. Né? Porque uma Bíblia custa aproximadamente R$ 5.000. Enquanto uma Bíblia, na gráfica da Bíblia, no nosso centro de produção, enquanto uma Bíblia, como a conhecemos, de 3 em 3 segundos uma Bíblia fica pronta no centro de produção da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia em braille nós só conseguimos fazer 2 por dia. Né? Um fascículo em cima do outro, né? Ela fica com 2 metros aproximadamente. Então, é muito difícil algum deficiente visual ter o recurso suficiente para adquirir essa Bíblia. Mas a Sociedade Bíblica, as pessoas se cadastram, a Sociedade Bíblica distribui gratuitamente essa Bíblia a pessoas físicas que leem em braille, recebem na sua casa, até a postagem é gratuita. A pessoa vai receber na sua casa a palavra de Deus. Né? E da mesma forma a Sociedade Bíblica distribui para muitas bibliotecas, institutos de deficientes. Aqui em Campina Grande tem o Instituto dos Cegos. E lá você encontra a Bíblia em braille. Tá? Foi uma doação da SBB. Foi uma doação da SBB. Porque é um direito de todas as pessoas e não um privilégio de alguns. Essa é a grande missão da SBB. Espalhar, levar a Bíblia às pessoas. Então, você falou que ao preço que as pessoas podem pagar, né? Então, você tem Bíblias hoje na Sociedade Bíblica a partir de quanto? Assim, por exemplo, uma pessoa, eu quero comprar uma Bíblia para mim, eu não tenho muitos recursos, ela entrando em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, a partir de quanto ela compra uma Bíblia hoje, por exemplo? Tá. Eu digo que a partir de 0. A partir de 0. Boa. Porque se você está num presídio, a Sociedade Bíblica vai chegar com a Bíblia lá. A gente consegue chegar a todos os presos? Não. Infelizmente não. Se a pessoa está no leito de enfermidade, né, aqui em Campina Grande, por exemplo, tem o Antônio Carlos da CAE, você deve conhecer, que faz um trabalho lindíssimo em vários hospitais aqui de Campina Grande, chegando com a palavra de Deus a essas pessoas. E chega de forma gratuita. Né? Nas escolas, muitas vezes distribuímos gratuitamente. Aos deficientes visuais, gratuitamente. Mas a pessoa que quer comprar uma Bíblia, aí você encontra a Bíblia a partir de R$ 5,90. Sem ter um Novo Testamento de R$ 5,00. Né? Esses são materiais subsidiados pela Sociedade Bíblica. Eu digo subsidiado é que não, de fato não há lucro. Não, entendo. Né? Porque o valor que custa na lojinha, lá na sede, no centro de distribuição, no centro de produção de Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, tem uma lojinha lá. Lá custa R$ 5,90. Em Recife custa R$ 5,90. E lá em Manaus custa R$ 5,90. Agora, imagina o frete do que é para chegar lá em Manaus. Né? Entendi. Então, é um valor subsidiado pela Sociedade Bíblica para que a Bíblia chegue mais fácil às pessoas. São essas Bíblias que as pessoas adquirem, né, para evangelismo, para levar a Bíblia a mais pessoas. Mais pessoas. Eu vou pedir licença a você para fazer mais um anúncio aqui, enquanto você toma água, um café aí sem açúcar e tal. Para avisar vocês, irmãos, a gente vai continuar a conversa aqui com o nosso amigo Reuel, mas eu queria fazer uma observação. Eu queria pedir para você que está nos assistindo para curtir o nosso canal no YouTube, tá bem? E você também se inscrever. É muito importante para que o YouTube, né, considere relevante o nosso conteúdo. Então é importante que você, além de curtir, de compartilhar com seus amigos, na igreja, enfim, avisa teu pastor, no teu grupo lá, né, mas também que você curta e compartilhe e também, acima de tudo, se inscreva. E, se possível, ative o sininho, porque sempre que a gente está postando, né, os novos episódios, você fica também por dentro de tudo que tem de novidade no nosso canal, tá bem, irmãos? Então, não esquece, conto com sua ajuda aí, seja também nosso parceiro no nosso podcast para que a gente possa chegar cada vez mais longe, tá bem? Deus abençoe vocês, vamos continuar nossa conversa. Você falou, Réu, sobre o barco da Bíblia. Vocês disseram que tem um barco da Bíblia, é um ambulatório, é um consultório, como é que você falou aí? Então, tem um barco hospital. Um barco hospital. Que nós levamos atendimento a cidades da região
ribeirinha ali da Amazônia. Sim, né? sim, sim. Para o Nordeste também tem algo que vocês... Tem. E lá nós temos o barco também, que é uma livraria. Que é a livraria, certo. São duas Certo. embarcações. Aqui nós temos o Luz no Nordeste, que Sim. faz um trabalho semelhante. né? Lá é mais consolidado, que existe há mais de 60 anos. Sim. né? E aqui nós temos o nosso Luz, que ano passado, em 2024, completou 15 anos de existência. Sim. né? Mas com o mesmo papel. né? O Luz no Nordeste é um trabalho assim fantástico. No passado nós realizamos mais de 20 viagens, né? Nesses 6 estados, tá? E levando atendimento a diversas comunidades que vivem em vulnerabilidade social. Sim. né? Nós temos 2 consultórios, né, dentro desse caminhão, e nesse caminhão nós temos também um pequeno museu, o Mundo da Bíblia. né? E nós levamos a cultura bíblica também a essas comunidades, porque Sim. cada pessoa que visita o Luz no Nordeste, além dos atendimentos nos consultórios, né, ela visita esse museu e sempre sai com algum material da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é cuidar de forma integral do ser humano. né? Sim, A sim. palavra de Deus, obviamente, que é fundamental. Mas é importante também chegar com os Exato. outros atendimentos, com os outros serviços. Muito bom, É. muito interessante. Vocês já produziram quantas Bíblias já no Brasil? A Sociedade Bíblica do Brasil hoje já produziu... Que número ela alcançou? Então, a Sociedade Bíblica, quando surgiu em 1948, nós não tínhamos o nosso parque gráfico, o Sim. nosso centro de produção da Bíblia. né? Isso só aconteceu em 1995. Então, de 95 para cá, nós estamos falando aí de 30 anos. Vamos fazer agora esse ano. né? Então, nesses 30 anos, agora em novembro de 2024, nós tivemos uma importante comemoração. Nós comemoramos a produção de 200 milhões de Bíblias e Novos Testamentos no centro de produção Amém. da Sociedade Bíblica do Brasil. 200 milhões de Bíblias. É muita coisa, Muita coisa. mas muita coisa ainda precisa ser realizada. Se imaginarmos, é quase uma Bíblia por brasileiro. É verdade. Mas nós estamos falando de 30 anos. Falamos também de que cerca de 30% desse número, né, foi produzida para fora do país. Sim, os né? países de língua. Não só em português, Não só em mas português, nós produzimos produzir também. em várias línguas. Sim. Em várias línguas. né? Mas os países de fala hispana, né, Sim. na América do Sul, na América do Norte, nós produzimos também para esses países. né? E em muitas outras línguas. Em francês, na África, muitos países falam francês. verdade. né? E nós produzimos Bíblia para essas sociedades bíblicas também. O nosso papel é chegar ao maior número de pessoas com essa palavra que transforma claro, a vida. né? Claro. A própria palavra de Deus, né, que vocês distribuem tanto, semeiam tanto, né, ela diz que o evangelho é o poder de Deus, né? Sim. E aí a gente entende que onde ela chega, ela causa alguma mudança, né? Sem dúvida. Alguma mudança. Eu imagino tanto de histórias, de relatos que vocês, não só aqui, né, da regional, mas, enfim, vocês conversando entre os colegas no Brasil todo, o quanto de histórias, de como a Bíblia modificou a vida de pessoas. Sim. Né? Você falou que vocês chegam em hospitais, vocês mandam para presídios também, né? Sim. Escolas, né? Então eu imagino que o tanto de histórias que vocês devem ter para contar, ó, como a Bíblia chegou e mudou essa comunidade, ou a Bíblia chegou na vida dessa pessoa. Tem algum fato assim que você gostaria de marcar assim, olha, isso aqui me marcou, esse fato, como a Bíblia chegou e mudou a história dessa pessoa ou dessas pessoas? A palavra de Deus tem esse poder, né, de transformação. Graças a Deus, não chega todas as coisas para nós. Sim. Para não nos sentirmos orgulhosos, Sim. sabe? Mas alguma coisa chega. E isso serve de combustível. Poxa, estamos no caminho, estamos seguindo. É esse aí o caminho certo. Né? Trago 2 histórias que são fantásticas. Primeiro, uma que aconteceu em Macapá e uma outra aqui no Nordeste. Então, eu tinha acabado de entrar na Sociedade Bíblica do Brasil, primeira semana de SBB, e o meu chefe lá, pastor Assir, né, ele
me chama e diz, precisamos de um favor seu, preciso que você fique com o carro da Sociedade Bíblica do Brasil, uma van, que está carregada de Bíblias. E amanhã, às 4 horas da manhã, eu preciso que você leve essas Bíblias e deixe lá em tal embarcação que vai seguir para Macapá. Lá em Macapá vai ser distribuída essas Bíblias nas escolas municipais e estaduais da capital do Amapá. Eu digo, tudo bem, eu sempre digo que toda vassoura varre bem, toda vassoura nova varre bem. Eu estava na primeira semana, claro que fiquei, vamos lá e tudo. E no dia seguinte fui para o porto de Belém, onde nós morávamos, e procurei a embarcação, aí encontrei. Essa embarcação que vai para Macapá, é isso mesmo. Eu digo, cadê aqueles rapazes que ajudam a carregar para o barco? Essa hora, o dono do barco disse, essa hora você não encontra ninguém não, amigo. Então, comece logo que daqui a pouco eu vou embora. Altair, eram 18.000 Bíblias para serem distribuídas nas escolas de Macapá. Só que lá existe uma característica importante no norte do país. Eu digo que lá eu fiz pós-graduação em logística, né? Porque é uma logística mais difícil. Então você precisa estar bem adaptado, bem certinho, para as coisas poderem funcionar bem. E a maior característica lá que eu vi é que só existe fretes fluviais, né? Então, a característica importante que tem lá é que se eu mandar uma geladeira num barco, estou lá em Belém, quero mandar uma geladeira para Macapá, lá na época era R$30. Isso há 16 anos, né? Sim. Então, R$30 para levar uma geladeira. E se eu quiser levar um envelope? R$30. Se eu quiser mandar essa Bíblia, R$30. Uma caixa, R$30. Mas uma caixa grande, R$30. Então, as caixinhas de Bíblias pequenas, nós tiramos essas caixas pequenas e colocamos umas caixas enormes, exatamente para diminuir o valor do frete. Então, eram caixas, meu amigo, absurdas de grandes. Então, acho que cada caixa daquela pesava 50 quilos. E eu descarregando essas caixas para levar para a embarcação que ia viajar para Macapá. Então, 18.000 Bíblias, carreguei. Eu estava morto de cansado, amanhecendo o dia. Aí um cidadão está na rede lá, viu a Sociedade Bíblica, e disse, meu irmão, a paz do Senhor. Digo, opa, a paz do Senhor, querido. Você quer uma ajuda aí para você concluir esse seu trabalho? Eu quero, meu amigo, eu quero. Ele saiu da rede, terminou de carregar comigo, e essas Bíblias seguiram para Macapá. Ok. Eu me lembro que eu resmunguei naquele dia, né? Eu entrei no carro, depois concluí, paguei o frete, tudo, o barco estava saindo, eu entrei dentro do carro, naquele calor amazônico, molhado e muito cansado. Bati a porta e disse, rapaz, um trabalho da bexiga desse para chegar lá e dar, e doar. Tá bom, passou o tempo. 6 meses se passam, eu estou em Macapá, uma semana antes ali do Dia das Mães, ou na semana do Dia das Mães. Entra uma menina, uns 10 anos aproximadamente. Ela, quando abre a porta do barco, ela olha para aquele mundo de Bíblias, mas ela tem um brilho nos olhos diferente, muito diferente. E ela vai se dirigindo assim para próximo das Bíblias, onde ficam as Bíblias da mulher. Ela pega uma Bíblia da mulher, ela coloca no peito assim e abraça. E aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, eu preciso conhecer essa história. Aí me aproximei dela, eu disse, você precisa de ajuda? Para quem é essa Bíblia? Ela disse, essa Bíblia é para minha mãe. Meu pai está me esperando lá fora no carro e nós queremos presenteá-la no próximo domingo, Dia das Mães. Eu digo, excelente presente, muito bom presente. Ela disse, sabe, moço, eu sou muito grata à Sociedade Bíblica do Brasil. Você é mesmo? Você está vendo aquela bíbliazinha ali? Ela apontou para uma Bíblia. NTLH 40 Cel. Essa é a referência daquela Bíblia. Estou vendo aquela Bíblia. Se eu ganhei uma Bíblia dessa na minha escola. E eu levei essa Bíblia para casa. E eu comecei a ler. Daqui a pouco minha mãe começou a ler a Bíblia. Meu irmão começou a ler a Bíblia. Meu pai, vendo aquele movimento, tudo, ele começou a ler a mesma Bíblia. E ela disse, sabe, moço, hoje o meu pai não chega mais bêbado em casa, batendo em mim, na minha mãe e no meu irmão. Hoje, de fato, eu tenho uma família. Rapaz. Você lembrou na hora, hein?
Eu dei um beijo na cabeça dessa criança e disse, Deus te abençoe. Direcionei ela para o caixa. Eu fui para o meu camarote, né, do barco. Eu chorei demais, porque a primeira coisa que eu lembrei foi eu resmungando, né, reclamando. Então esse é o poder da palavra de Deus. Transforma a vida das pessoas. E essa família teve a sua vida transformada através de uma Bíblia que uma criança ganhou na escola. Interagir com a Bíblia. Isso transforma a vida de qualquer pessoa, né? Que história fantástica. Que história. Então, eu não sei o nome dessa menina, Sim. não sei o nome dessa criança, né? Mas guardo isso com muito carinho, né? Sim. Uma história muito, muito bonita. E foi assim que eu bonita. aprendi Sim. a missão, parte da missão da sociedade Você já bíblica, começou né? bem assim, Comecei né? bem. Então, voltei para o meu camarote, chorei, pedi perdão a Deus, orei e foi muito bom. Você falou que teve outra experiência agora no Nordeste. E essa do Nordeste? Sim. Aqui no Nordeste, a Sociedade Bíblica do Brasil recebe muitas cartas, né? Mesmo nos dias de hoje, a gente continua recebendo pessoas falando, agradecendo, né? E em Recife nós recebemos uma carta. Chegou uma carta lá e vieram me entregar, eu abri, de um rapaz chamado José. Engraçado que ele começa a carta dizendo assim, a quem essa carta chegar em mãos? Então ele direcionou a sociedade bíblica, mas ele não tinha nem ideia de quem ia ler essa carta. Diz, a quem essa carta chegar em mãos? Eu quero pedir um grande favor. Eu sou da cidade de Escada, zona da Mata Norte, zona da Mata Sul de Pernambuco. Uma cidade importante porque tem uma agricultura de cana muito forte, né? E gostaria que vocês procurassem a minha mãe. Tem 30 anos que eu saí de casa. Eu nunca dei uma notícia sequer aos meus pais. Meus pais moram nas terras da usina Massauaçu. Procure os meus pais. Deem notícias minhas. Levem essas notícias. Eu li essa carta para alguns colegas e um rapaz que trabalha comigo, esteve com você há pouco tempo, chamado Josimário. Sim, Josimário, ok. Ele disse, ministro, deixa eu ficar com essa carta, eu quero orar por José. Era uma sexta-feira, né? Nesse final de semana eu quero orar por ele. Deixa eu ficar com essa carta, segunda-feira eu levou. Eu disse, tá bom, Josimário. Aí Josimário levou a carta e o Espírito Santo incomodou o coração de Josimário. E ele orando, ele sentiu o desejo de procurar essa irmã, os pais, né, do José. E ele procura, né? Ele mora no interior, chamado Pombos. Ele, num sábado, chamou a esposa, disse, meu bem, vamos ali comigo. Eles voltaram para Recife, de Recife pegaram outra condução, foram para a Escada. De Escada pegaram outra condução, foram para as terras da usina Massauaçu. E ele procurou lá os pais, ele disse, o nome da minha mãe é Judite. Por favor, procurem a minha mãe com o nome Judite, irmã Judite, e deem notícias minhas. Tá? Ele escreveu para a Sociedade Bíblica, José, porque ele estava no cárcere. Sim. Estava preso no interior de São Paulo e ele ganhou uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. E lá, toda a Bíblia da SBB tem os endereços das regionais. Quando ele viu de Recife, ele escreveu para Recife. Por isso que chegou para nós. Né? E aí, Josimário lá, nas terras da usina Massauaçu, começou a bater porta em porta. Disse, você conhece alguma pessoa chamada Judite? Aí disse, não, aqui não tem ninguém com esse nome. E saiu batendo na segunda, na terceira, e ninguém conhecia Judite. Aí alguém disse, vá lá naquela bodega, naquela mercearia, né? Que ali aquela pessoa conhece todo mundo. E Josimário foi para lá. Quando Josimário estava chegando nessa venda, nesse mercadinho, chegou um rapaz também junto de bicicleta. E ele, Josimário perguntando, tomando informação do dono do estabelecimento, contou se alguém já estava procurando há bastante tempo e se ele conhecia a pessoa chamada Judite. Aqui não tem ninguém com esse nome.
poxa, é uma pessoa que o filho é sumido há 30 anos, será que o senhor não conhece? Tal. Aí o rapaz que chegou de bicicleta disse, olha, eu não conheço ninguém com o nome Judite, mas tem uma senhora vizinha minha que tem uma história muito semelhante à sua, a história que o senhor conta, que é de um filho que sumiu. Aí ele disse, mas qual o nome dela? A gente conhece ela como Irmã Juca. Aí Josimar, poxa, de Judite para Juca, pelo menos Ju eu já tenho. Né? E aí foi em direção a essa casa. E bateu na porta, lá vem essa senhora. Aí ele diz, a senhora é Dona Judite? Aí ele diz, sou sim, meu filho. Ela até tomou um espanto, porque ninguém conhecia ela com esse nome. E Josimar disse, eu trago notícias do seu filho José. E essa mulher caiu em prantos, né? E disse o que aconteceu com ele, o que aconteceu. E ele disse, não, calma, as notícias não são ruins, ele está vivo, ele está bem e tal. Né? Ela se acalmou, tomou uma água, Josimar entregou a carta, ela não sabia ler, pediu para Josimário ler para ela. E ele começa a carta para falar com a mãe, dizendo assim, mãe, primeiro eu quero te pedir perdão desses 30 anos ausentes. Quero te pedir perdão porque eu sei quanto a senhora orou por mim nesses 30 anos. Eu quero te pedir perdão porque aqui fora eu cometi erros. Eu quero te pedir perdão porque eu me encontro no cárcere. Eu estou preso. Mas aqui, minha mãe, eu quero dizer que suas orações não foram em vão. Aqui eu ganhei a palavra de Deus. Alguém me disse, lê o livro de João. E eu li. E eu reli. E eu li o Novo Testamento inteiro. E eu quero dizer que hoje eu sirvo o mesmo Deus que a senhora. Amém. Então isso é história fantástica. Isso é fantástico. Realmente. E essa mulher chorando, agradeceu a Deus e disse, eu sabia, meu Deus, que minhas orações pelo meu filho, nas madrugadas, não foram em vão. Josimário acabou se despedindo, foi embora, e 3 meses depois, Josimário disse, eu preciso saber como é que está essa história. Voltou lá. Nas terras da usina Massauaçu e procurou a irmã, e ela já veio sorrindo e abraçando o Josimário. E ela disse, eu já fui lá ver o meu filho no interior de São Paulo, nós já nos encontramos, e a nossa expectativa e a expectativa dele é que ele seja solto nos próximos meses, e o desejo dele é sair dessa prisão para falar do amor de Deus aqui fora. Amém. Então, isso é fantástico. Rapaz, gratificante, né? Baixa essas 2 histórias aí para a gente entender como é que é a vida, né? A vida, porque realmente é uma instituição, a Sociedade Bíblica, né? Mas é uma instituição viva, né? Ela trabalha com transformação de vidas, né? Então, realmente é uma história, mais uma história, como você falou, né? De tantas que você não tem conhecimento, né? Mas eu imagino cada regional, né? Quantas experiências, quantas histórias, e principalmente de restauração, de salvação, né? De vidas, restauração de famílias. Então, eu entendo que realmente é algo gratificante, né? Assim como a Livraria 316 também, a gente entende que é o nosso papel, né? Fazer um pouquinho desse semear, né? A gente contribui um pouquinho desse semear também para a transformação de vidas. E realmente, só sabe quem convive nesse meio ali de trabalhar diretamente com a palavra de Deus para entender o que realmente acontece na vida de muitas pessoas. Não é verdade, Reuel? Sem dúvida. Reuel, eu queria saber o seguinte, a Sociedade Bíblica tem um museu. Sim. Esse museu seria itinerante, que você falou, né? Ela tem no caminhão, é isso? No caminhão tem um mini museu. Um mini museu. Isso. Mas vocês têm um projeto de um centro cultural. Estou sabendo que tem um projeto de se criar centro cultural, ou centros culturais pelo Brasil, culturais, né? Mais de um.
Qual é a ideia da SBB, né, em criar esses centros? E será por região também? Como é que é o projeto de vocês? Hoje nós estamos trabalhando diretamente 3 centros culturais no Brasil e virão outros. Sim. Nós temos um centro cultural para o norte do país, que vai ser em Belém, do Pará. Nós temos um centro cultural da Bíblia, que será feito em São Paulo, capital. E nós temos o Centro Cultural da Bíblia para o Nordeste, que será construído primeiro em Recife. Né? Nós temos um Museu da Bíblia, lá em Barueri, né? Com um acervo muito bonito, muito grande. Né? E a partir do MUB, nós pensamos, poxa, nós precisamos ter esses centros culturais para que, e contemplando todo o Brasil. Né? E há uma grande mudança nisso tudo, porque a partir do momento que você entrar no Centro Cultural da Bíblia no Nordeste, do Nordeste, que será feito em Recife, o que nós queremos é que as pessoas passem a ter uma experiência com a Bíblia. Quando eu falo em experiência com a Bíblia, se você for hoje, você vai ter um ambiente muito bonito da Sociedade Bíblica do Brasil em Recife, na nossa secretaria regional, mas nós queremos que, muito além disso, nós queremos trazer experiências. Né? Quando eu falo de experiência, por exemplo, nós temos cheiros da época da Bíblia. Né? Então, nós sabemos que um dos reis magos que visitou o menino Jesus, né, levaram presentes. E um dos presentes é a mirra. Né? É uma essência, né? E foi um perfume que foi presenteado ao menino Jesus. Então, a partir do momento que você lê esse texto, é uma coisa. A partir do momento que você lê esse texto e você sente o cheiro da mirra, né? Tem uma senhora que cheirou, né, a mirra e ela cheirou novamente e disse, esse é o cheiro do meu Salvador. Isso é uma experiência com a Bíblia. Né? Nós estamos trazendo, Altair, para cá, para Campina Grande, na consciência cristã, a prensa de Gutenberg. Isso talvez tenha sido o fato mais revolucionário da humanidade. É verdade. Né? Então, a partir do momento que conseguiu imprimir em maior escala, e isso só veio acontecer por causa da Bíblia, né? Nós estamos trazendo para cá. E nós vamos ter ali as pessoas experimentando, vendo, e cada pessoa que visitar vai poder imprimir o Salmo 23 e guardar para si. Então, a pessoa mesma vai imprimir, vai colocar o papel, sim, vai puxar a prensa e a prensa vai imprimir o Salmo 23. Isso é uma experiência com a Bíblia. Então, o Centro Cultural da Bíblia nada mais é do que um local de experimentar, uma experiência, né? Ter uma experiência com a Bíblia. Uma coisa que sempre lembro quando a gente fala Centro Cultural da Bíblia, eu lembro de um pastor me perguntando, mas cultural? Por que cultural? Cultura, Bíblia, parece que não se fala. Né? Então, infelizmente, politicamente, o nome cultura, né, foi sendo botado de lado, exato, jogado no lixo, onde tudo, às vezes até pornográfico, se chamou de cultura. É verdade. Né? Então, a gente precisa lembrar que cultura vem, inclusive, de culto. Vem de cultivar. Quando a gente fala, aqui na nossa região é tão forte, plantar o milho, né? Para a gente ter a pamonha, canjica e tudo mais. É porque nós somos ricos na cultura do milho. O que nós queremos como Centro Cultural da Bíblia é cultivar os valores da palavra de Deus à sociedade, às pessoas. Maravilha, um grande projeto, grande ideia. Reuel, eu queria saber, em relação à igreja, como é a comunicação de vocês com as igrejas? Você falou que tem um Museu da Bíblia, agora com o Centro Cultural, tem a própria Sociedade Bíblica Regional. A Sociedade Bíblica ela existe para servir a igreja e
de repente a pessoa quer visitar o parque gráfico de vocês. É possível? É possível. O museu, o parque gráfico? Sim. Nós recebemos semanalmente, né, várias caravanas do Brasil inteiro no nosso centro de produções de Bíblias. Né? Então, pode marcar com antecedência, né, e chegam lá as caravanas que fazem um tour pelo nosso centro de produção. É algo lindíssimo de se conhecer. Né? Algo lindíssimo porque nós sabemos o valor que há na Bíblia Sagrada. Né? Eu lembro de um fato que chegou uma senhora vendo aquele mundo de Bíblias sendo produzidas, de 3 em 3 segundos uma Bíblia fica pronta, né? Diuturnamente, né? Nós temos essa produção. Né? E ela disse, meu Deus, eu estou vendo a maior fábrica de pão do mundo. A maior padaria do mundo. Que coisa linda. É o pão da vida. Pão da vida, é verdade. É o pão da vida. Então, é possível, sim, né? Visitar as regionais, obviamente, né? Mas esse tour em São Paulo, onde você pode visitar o Centro de Produção de Bíblia, você pode visitar o Museu da Bíblia, o MUBI, em Barueri, São Paulo, é algo que você que me ouve, um dia que for lá a São Paulo, você precisa marcar na sua agenda e conhecer esses 2 locais. O Centro de Produção da Bíblia e o MUBI, o Museu da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil. Os 2 ficam em Barueri, São Paulo. No Rio de Janeiro, vocês têm algum... É só regional ou não tem no Rio? No Rio tem um Centro Cultural da Bíblia. É o Centro Cultural. Tem um Centro Cultural da Bíblia. Existe alguma coisa no Rio de Janeiro. Lá nós já temos esse Centro Cultural, tá, funcionando. E através de muitos exemplos do que acontece no Rio, tá, é que nós estamos levando esse Centro Cultural para outras regiões do Brasil. Entendi. Tá? Nós temos, assim, nós somos bem distribuídos quanto Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, nós temos em São Paulo, capital, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em Belo Horizonte, regional, nós temos em Brasília, Belém, Manaus e nós aqui no Nordeste, em Recife. Maravilha, maravilha. Todo mundo com essa mesma missão, de levar a Bíblia a mais pessoas. Que bênção. A gente já está chegando aqui ao finalzinho, né, do nosso episódio, do nosso podcast. E desde já eu quero agradecer, né? Já falei no início, mas falo novamente, Real. Muito grato por ter aceitado nosso convite, certo? Ficamos muito honrados com a presença sua aqui no nosso podcast, né, representando a Sociedade Bíblica do Brasil, que talvez seja a instituição que os evangélicos mais amam, né? Porque todos nós temos uma Bíblia em casa com a logomarcazinha lá, SBB, né? Então, e isso realmente, eu lembro da minha primeira Bíblia que eu ganhei, e você falou dos endereços, toda Bíblia tem um endereço atrás, né? As regionais. Eu lembrando que realmente a minha primeira Bíblia foi um presente de uma amiga, né? Eu recém-convertido, e eu lembro disso, né? Pegava minha Bíblia e no final lá tinha lá as regionais. Eu lembro que tinha Brasília. Ainda tem Brasília? Tem Brasília. Pronto, lembro que tinha Brasília e tal, tinha fotos, tinha alguma coisa. E isso é gratificante, né? Todo mundo tem esse... É familiar. SBB... A sua primeira Bíblia, você disse que ganhou de presente? Sim, foi um presente. Minha primeira Bíblia também foi um presente. Foi um presente. Você lembra quem te deu a primeira Bíblia? Lembro demais. Vânia Barbosa Coutinho. Eu também lembro quem me deu a primeira Bíblia. Né? Pergunta que eu faço a grande maioria das pessoas, a primeira Bíblia foi um presente. E você lembra da pessoa. É marcante. É marcante. É marcante. Pergunta que eu faço alguém está lembrando de você como alguém que presenteou com a Bíblia? A Bíblia é um livro para se presentear, porque esse livro muda a vida das pessoas. É verdade. Eu vou contar um fato aqui rapidinho, antes de encerrar, que eu me lembrei, né? Durante a pandemia, as lojas, claro, comércio fechado, momentos de lockdown, tudo. E eu lembro, foi muito marcante para mim, porque a gente ficou atendendo a partir de um determinado momento, foi possível atender por delivery. E aí eu lembro muito que quando o comércio reabriu, a primeira editora
que eu tive que fazer reposição às pressas foi da Sociedade Bíblica do Brasil. Porque eu nunca vi tanta gente comprando Bíblia para dar de presente. Então, as nossas vendas online, olha o pessoal entrando em contato, apresentar meu médico, apresentar a enfermeira, a assistente social, a psicóloga, a psiquiatra e tal. Então, a gente viu muito isso, né? Que presente, Bíblia, você pode ter milhões e milhões de livros, claro, muitos livros bons para você também presentear, para ler, mas a Bíblia ela é a campeã para ser presenteada. Então, sim, é o primeiro livro que as pessoas pensam em presentear, é a Bíblia, e tem que ser a Bíblia mesmo, né? Então, eu digo sempre isso. Tem uma coisa importante também que a gente não falou, que é sobre as porções, né? Os folhetos. E eu digo sempre isso, né? Às vezes as pessoas chegam lá procurando e é muito interessante, porque vocês produzem esses pacotinhos com 100 unidades, não é isso? Então, valor simbólico. E às vezes eu brinco com as pessoas. Eu digo, olha, uma folhinha dessa sai a 0,00, né? E você pode mudar a vida de uma pessoa com esse valor de centavos, né? Então, como a palavra de Deus é poderosa. Então, eu sei que vocês também têm outras porções, né? Sim, sobre para hospitais, para presídios, né? Isso. Então, leito da enfermidade. Exato. Para quem está no luto. São publicações maravilhosas. Para mulheres, mulheres, né? Também. Violência doméstica, sei que vocês têm também. Então, são pequenas porções que as pessoas, que as igrejas, né? Eu gosto de reforçar isso aqui, Raul, porque talvez as igrejas elas não sabem, né, que tem um parceiro ali, ou uma parceira como a SBB, né, que pode ajudá-lo em várias situações, vários projetos missionários, né, projetos sociais, né? Então, uma igreja que precisa, que quer contar com a parceria de vocês, basta entrar em contato, apresenta um projeto, é assim que funciona, Raul? Sim, nós realizamos muitas doações, né? As pessoas podem entrar em contato com a Sociedade Bíblica, nós temos um 0800 727 8888, 0800 727 8888. Nós temos o nosso site, você vai ter lá o telefone da Sociedade Bíblica em todo o Brasil, tá? Mas é fundamental que tenha uma organização, né, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, né, que faça um atendimento a alguma comunidade em vulnerabilidade, né, e que crie uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a própria legislação nos proíbe doar para a pessoa física ou doar para a igreja. Certo, entendi. Tá? Mas nós doamos para organizações sem fins lucrativos que atendem determinada comunidade, né, uma comunidade carente, uma comunidade que está no cárcere, uma comunidade que está no hospital, ok? E nós formalizamos uma parceria, né, com a Sociedade Bíblica do Brasil, e essa organização passa a receber doações da SBB. 4 vezes por ano ela recebe a doação para fazer esse trabalho com essas comunidades. Amém. Amém. E o folheto que você falou é um negócio assim fantástico. Nós fazemos um treinamento de evangelização com literatura, que é o folheto. Né? E nesses treinamentos tem histórias assim absurdas. Você disse, tão simples, um papel tão pequeno, né? E pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Tem uma senhora que conta o testemunho dela, que ela disse que não tinha mais sentido a sua vida. Disse, vou tirar a minha vida hoje. Ela mora em São Paulo, capital. E ela disse, quando eu for para casa hoje, minha vida não tem mais sentido. Eu não quero mais viver. Eu vou pular em frente ao metrô. Quando o metrô vier, o trem vier, eu vou me jogar nos trilhos. E ela tomou a decisão. E ela está lá em uma estação, esperando o trem, o metrô, e o metrô apontou lá, e lá vem o trem, e ela se aproximou daquela linha amarela, né? E ela disse, minha vida não faz mais sentido, hoje eu vou pular, vou dar fim a isso tudo, a esse sofrimento e tal. E lá vem o trem a 10 metros, 5 metros, 2 metros, 1 metro, ela se preparou para pular, alguém encostou no ombro dela. Ela desviou a atenção, entregou um folheto, e a pessoa disse o quê? Quando entrega um folheto? Jesus te ama. Jesus te ama. O trem passou. E ela hoje conta esse testemunho e serve a Deus. Glória então, a Deus. É um papelzinho desse. É verdade. Né?
que muda e transforma a pessoa. Amém. Com essa história, como a gente diz no nosso linguajar, né? Com esse testemunho, a gente chega ao final do nosso episódio. Esse caos, né? Esse caos, né? É verdade. Então, glória a Deus, né? Tantas histórias, se a gente ficasse aqui horas e horas, eu sei que você teria muitas histórias para contar, né? Para nos fazer fortalecer a fé e nos dar ânimo, né? Para fazer também chegar a palavra de Deus a mais pessoas, Raul. Então, reforçando aqui, agradeço aí sua vinda aqui para o nosso compromisso, nosso episódio do podcast 316. Desejando que Deus continue te abençoando na sua missão, você e sua família. Como que nós já nos conhecemos há um bom tempo, né? Que amamos tanto. Então, que Deus continue fortalecendo vocês, né? Dando ânimo para prosseguir nessa missão. Amém. Aqui no Nordeste, onde quer que o Senhor os envie, né? Amém. Então, meus irmãos, vocês também que estão nos acompanhando, quero agradecer mais uma vez pela companhia de vocês. Eu gostaria de dizer mais alguma coisa no final para encerrar? Só agradecer mesmo também o convite, né? E convidar a todos que forem assistir a esse podcast, que você pode ajudar a Sociedade Bíblica. De uma forma muito simples. Ore pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela missão de levar a Bíblia às pessoas. Ore pela causa da Bíblia. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. A livraria, o podcast. Contem com a Sociedade Bíblica do Brasil, existimos para servir aos irmãos e à igreja. Obrigado, glória a Deus. Irmãos, antes de encerrar, eu quero reforçar com vocês também, não esqueçam, tá bem? Eu falei lá no início, vou repetir aqui, reforçar, para vocês se inscreverem no nosso canal, se inscrevam, tá bom? Curtir, compartilhar, acionar o sininho também, certo? Que a gente está sempre gravando postando aí novos episódios, vão chegando e você vai estar por dentro das novidades, tá bom? Então, não esquece de fazer isso. Então, estamos chegando mais um final, desejando que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bem? Lembre-se que o podcast 316 é um oferecimento do Igreja 24 Horas, do aplicativo para igrejas, e também do Paraíba Cristã. Entra lá no Instagram, Paraíba Cristã. Você vai se surpreender com as informações que você vai ter no Paraíba Cristã, tá bem? Forte abraço. Sigamos, pois, para as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Forte abraço. Deus abençoe.